Mateus capítulo 14, versículos 22 e seguintes dizem assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Os cabamole. Se fosse da Paraíba, não tinha feito isso não, irmãos. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pega a sua Bíblia aí que está contigo. Se você não tem Bíblia, trisca aí numa folhinha aí da Bíblia do teu irmão. Feche os olhos, abraça essa Bíblia agora e vamos orar juntos. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, estamos aqui com tua palavra tão pertinho de nós, Senhor. Desejamos muito ouvir tua voz essa noite. Desejamos, Espírito Santo de Deus, que tu flua aqui neste lugar, que tu fale. Queremos te ouvir, queremos dar ouvidos, queremos te viver em nossas vidas, viver dias novos. Queremos te ter em nossos corações, Senhor. E eu peço, olha para a tua igreja que está aqui. Olha para cada um, Senhor, que chegou aqui, às vezes angustiado, ou enfrentando tempestades. Dias de tempestades, precisamos de Ti. Mas por toda a nossa vida, nós precisamos de Ti também, Senhor. Olha para nós hoje e vem com Teu Espírito de forma especial e abençoa esse lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilha essa ocasião onde Jesus acalma uma tempestade de vento, inclusive. Ondas altas assolando o barco daqueles experientes pescadores. O título aqui da ministração é Superando Tempestades. Nessa ocasião, Jesus dá uma ordem aos discípulos para que atravessem o mar, e eles obedecem. Jesus, nessa ocasião, não vai junto. E no meio do caminho vem uma tempestade de vento. Ondas altas, ventos fortes, e os discípulos estão ali sofrendo, com medo da morte. Não sei se alguém aqui já andou bem pertinho da morte. Eu sei que alguns aqui já. E ali a morte estava tão pertinho deles. E eles com medo, enfrentando aquele vendaval. Mas Jesus, de uma forma que ninguém imaginava, ninguém era sequer capaz de esperar, Jesus aparece. E não vem com outro barco ou com um helicóptero de resgate. Vem simplesmente andando sobre as águas. Surpreende todo mundo. Surpreende de tal modo que os discípulos até pensavam que era fantasmas. Um fantasma. Mas Jesus vai se aproximando, dá uma palavra para que eles não tenham medo. Pedro, para frente como ele era. Não, então se é tu mesmo, Senhor. Eu quero ir até aí onde tu está, por cima das águas também. Não sei o que passou pela cabeça dele quando ele falou isso. Mas Jesus falou, então venha. E aí o que aconteceu? Pedro foi e começou bem a caminhada dele sobre as águas. Mas em determinado momento, olhou para a tempestade, para os ventos, para as ondas e começou a submergir. Ele clama por Cristo e Cristo o salva.
Jesus vai dar uma ainda dele ainda. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eles entram para o barco, a tempestade se acalma. Que coisa maravilhosa. Que texto maravilhoso. Queridos, quando eu falo de tempestade, uma coisa eu sei. Que todo mundo enfrenta a tempestade. O rico, o pobre. O amarelo, o azul, o branco, o negro, o homem, mulher, criança, adulto, idoso. Todos nós enfrentamos tempestades. E elas têm uma característica. Quando a tempestade vai chegar na sua vida, primeiro ela envia um telegrama com 3 meses de antecedência, dizendo, olha, se prepare que daqui a 3 meses eu estou chegando. Ela manda um e-mail para você, um WhatsApp, dizendo que daqui a 1 mês a tempestade está chegando. É desse jeito, irmãos? Não. Ela vem sem avisar. Quando você menos espera. Você estava planejando a tua vida tudo direitinho. Vou pagar todas as minhas contas, vou colocar tudo em dia, vou fazer isso, isso e aquilo outro. Aí vem a tempestade e tira teu chão. Nos pega de surpresa. João 16:33, Jesus olha para os discípulos e diz, olha, no mundo tereis aflições. Ele não diz, olha, no mundo talvez, quem sabe, talvez vocês tenham aflições. Não, ele não diz isso. No mundo tereis aflições. Isso é uma certeza. E quando a gente está enfrentando essas tempestades, às vezes a gente pensa que a gente não merecia, sabe? Eu não merecia essa tempestade. Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia passar por essas dívidas porque eu sou um dizimista fiel. Eu não merecia passar por essa doença porque eu toda a vida fui fiel ao Senhor, nunca usei meu corpo em escárnio, nessas coisas do mundo. Eu não merecia estar passando por essa aflição física. Eu não merecia estar passando isso por minha família, com minha família, porque eu sempre... E às vezes a gente acha que a gente não merecia essas tempestades. E pensamento assim, muitas vezes nos conduzem a duvidarmos da bondade do Senhor. E às vezes nos conduz a falar besteira, a murmurar. Agora, independente de qual tempestade você está enfrentando, nunca duvide da bondade do Senhor. Nunca duvide do amor que o Senhor tem por você. Ele já deu a vida dele por você. E daria quantas vezes fosse necessário mais. Mas ele já deu uma vez e de uma quantidade suficiente para trazer salvação e vida abundante para nós. Agora é engraçado, porque quando enfrentamos tempestades, nós fazemos as nossas orações mais fortes. Em meio às tempestades, nós fazemos as orações mais sinceras. Quando está tudo bem, você vai orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Parece um rádio que gravou e fica no repeat. Mas quando você está enfrentando tempestade, tem hora que você se joelha no pé da sua cama e chora. E Deus, olha para mim. Quem já fez uma oração assim, levanta a mão assim para eu ver, sem vergonha. Essa oração que você se esgana ali mesmo e clama e a veia do pescoço fica grossa. É assim mesmo, eu já fiz, irmão, várias vezes. E você chora e o nariz sai coriza e você clama. É desespero, você não liga. Porque tempestade faz isso. E aconteceu isso com os discípulos, aconteceu comigo, acontece com o povo de Deus. E Deus ouve essa nossa oração. A oração que Deus não ouve é aquela oração feita da boca para fora, vãs repetições. Você não presta nem atenção no que você está falando. Mas essa oração sincera, Deus ouve, meu querido. Sabe, as tempestades, elas têm uma característica assim, as grandes tempestades. Nós não conseguimos administrar essas tempestades. Não conseguimos administrá-las. Porque Pedro, Tiago, João e companhia, eles tinham muita experiência com o mar. Pescadores desde criancinha. Mas nessa ocasião eles não estavam conseguindo colocar o barco no prumo certo. As velas, se levantassem as velas, derrubariam o barco, virariam o barco, porque o vento era muito forte, ondas terríveis, estavam à deriva. Porque às vezes a gente confia muito na nossa inteligência. Às vezes a gente confia muito na nossa capacidade, confia muito na nossa saúde, confia muito no dinheiro que a gente tem, se sentimos inabaláveis,
se sentimos imortais. E às vezes a tempestade atinge a saúde do atleta. Atinge a saúde daquele que era perfeito, que corria 15 quilômetros, mas que agora, para pegar uma sandália debaixo da cama, se levanta gemendo. Atinge às vezes a finança de pessoas que toda a vida foram excelentes administradores. Às vezes a tempestade atinge um filho seu que vai para as drogas, que vai para o álcool, apesar de você ter sido um excelente pai. E não conseguimos administrar isso. Apesar de você ter sido uma esposa tão dedicada, você percebe o seu marido caminhando por vias tão tortuosas. Mesmo você sendo alguém sempre tão maduro e inteligente, vem uma tempestade e abala as tuas emoções. Não sabemos controlar. Há tempestades que simplesmente não conseguimos controlá-las. A tempestade que nos fazem chorar. E às vezes querem nos fazer desesperar. Podemos chorar sim, mas desesperar não. Porque nós podemos esperar em um Deus que é fiel. E nunca ouviu-se falar como um Deus como esse, que trabalha em favor de quem? Dos que nele esperam. Tempestades nos mostram quanto que a vida é curta. Nos mostram como somos limitados e frágeis. A Iraneide e as filhas dela passaram por uma ligeira tempestade esses dias. Estavam dirigindo e, sem receber nenhum tipo de aviso, se deparam com um acidente de trânsito. Pega todo mundo de surpresa. As consequências, às vezes, fogem do controle. A irmã Iraneide teve uma pequena hemorragia no nariz que não estancou com facilidade, não foi isso, Iraneide? Dores no corpo e tudo mais. Às vezes tempestades tira o nosso tapete, tira o nosso chão. Mostra como somos limitados. Às vezes você faz 1000 planos. E um acidente desse tipo muda completamente os nossos planos. Eu tenho um irmão que ele é artesão, ele é artista mesmo de verdade, e ele trabalha com as mãos. Estava fazendo 1000 planos. E o que aconteceu? Caiu de moto. Quebrou a perna, e os braços, as mãos, todas estavam feridas também. E agora? Ele trabalha com as mãos. Como fica 3 meses, 6 meses sem usar as mãos, se quebram as mãos. E eu fui com ele no hospital de base, recebi ele no hospital de base, fiquei com ele até 4 horas da manhã, ficou internado ainda. Estava com dúvida se fazia cirurgia ou não, quebrou o pé, mas as mãos, graças a Deus, foram apenas escoriações. Mas se ele tivesse ficado sem as mãos, como é que ia ficar o trabalho dele? Como é que ia ficar o sustento dos filhos dele? Como é que ficaria o sustento da casa dele? A tempestade vem assim, coloca a nossa vida de perna para o ar. Agora, as tempestades, por mostrarem nossas fragilidades, nos fazem completamente dependentes do Senhor. Salmo 107, versículo 23 ao 27. Traz uma ilustração, é um salmo dos navegadores, que se vem à deriva em um barco açoitado por fortes ondas, onde eles não sabem mais o que fazer. Não sabem mais o que fazer. E David Wilkerson fala desse lugar, dessa ocasião, que é o lugar onde o saber se esvai. O lugar onde tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você sabe, não serve para nada. Não serve mais para trazer solução aos teus problemas. E ali a gente clama ao Senhor. Alguns se precipitam em meio a tempestades. As tempestades definitivamente mostram a fragilidade de nossos barcos. Porque às vezes confiamos nos nossos barcos. Deixamos de confiar em Deus para confiar em nossos barcos. E Deus nos chama para descer dos nossos barcos. Sabia que às vezes a gente não quer descer no barco? Que a gente confia no barco? Jesus uma vez chegou num jovem rico e pediu para o jovem rico descer do barco. Larga tudo aí, dá aos pobres, vem comigo. Só que ele não tinha bem um barco, ele tinha um iate, né? Era um iate, que ele era muito rico. Não quis descer e foi embora triste. A Bíblia diz isso, que ele foi embora triste. O que é o seu barco hoje?
que você confia? A sua saúde? É um bom emprego que você tem? É um casamento estável, uma família rica, uma família forte, a sua rigidez emocional? Você confia nesse barco, até que a tempestade aparece. Estavam lá os discípulos, em meio às ondas, em meio ao vento. E ali talvez Tomé coçasse a cabeça e perguntava: cadê Jesus? Cadê Jesus que não está vendo a gente aqui? Será que Jesus mandou a gente para cá para morrer aqui no meio desse lago, no meio desse mar? Às vezes a gente fica questionando o silêncio de Deus. Charles, Deus fala com a gente, mas tem hora que Deus faz silêncio. E nós devemos aprender a ser fiéis a Deus, mesmo quando Ele estiver em silêncio. Jó ficou irritado com o silêncio de Deus, e Jó questionou Deus, muitas coisas. Questionando ali, às vezes, a justiça de Deus e tal, porque ele era justo, e patati, patatá, e queria respostas de Deus. E às vezes a gente fica querendo resposta. Por que está acontecendo comigo? Porque eu sou assim, porque eu sou assado. E Deus apareceu a Jó no final do livro de Jó. Mas Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Na verdade, Deus faz cerca de 70 perguntas para Jó, e Jó também não responde. Mas Jó tem uma experiência com Deus, e passa a confiar, mesmo sem entender as respostas. Olha, eu não vou ter resposta para tudo, não. Não vou ter resposta para a Bíblia toda, não. Tem esse problema que a gente vive, que você simplesmente não tem resposta. Não sei por quê. Mas eu sei que eu vou servir a Deus e vou ser fiel ao Senhor, independente de entender ou não. E Jó disse, inclusive, ainda que Deus me mate, a Ele eu servirei. Agora, digo a vocês, que em nenhum momento Jesus esqueceu dos discípulos. E se Jesus estava orando lá no monte, em terra firme, eu não tenho dúvida que Jesus estava orando por eles. Jesus não esqueceu dos discípulos. E da mesma forma, Ele não se esquece de você. Agora, você sabia que somos nós que esquecemos dele? Assim que a tempestade passa, a gente esquece dele. Teve um cachaceiro, irmão Lourenço, que estava andando na trilha do trem. No trilho do trem. E aí enganchou a bota dele lá no trilho. Tentou tirar, não conseguiu. Aí quando olha para trás, o que está vindo? O trem. E aí ele, meu Deus, me ajuda. Se tu me ajudasse, eu nunca mais coloco uma gota de cachaça na minha boca. Senhor, me ajuda, tentando tirar o pé. Me ajuda, Deus, eu nunca mais vou beber. E quando o trem quase pegou ele, o pé saiu de dentro da bota, ele caiu ao lado e ficou salvo. E o trem passou. Aí ele olhou para cima e falou, ih, Deus, nem precisei da sua ajuda. Às vezes, a gente pede, clama, Deus age, e a gente diz, foi meu braço, graças a Deus eu sou inteligente e tal, e fiz isso, aquilo, outro. A gente esquece de Deus. Quantas pessoas já fizeram o voto de ser fiel a Deus no dízimo e tal, e em tantas coisas, tantos votos diferentes, e depois que Deus abençoa, a pessoa esquece com facilidade. Agora eu vejo que os discípulos esqueceram também o que Jesus havia dito. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Jesus instruiu os discípulos a passarem para o outro lado. Vocês vão passar para o outro lado. E a palavra do Senhor sempre se cumpriu e sempre vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor é fiel. E essa palavra ia se cumprir, e efetivamente se cumpriu. E quando Deus dá uma palavra para a gente, essa palavra se cumpre, irmãos. E devemos confiar na palavra do Senhor, na palavra que temos recebido do Senhor. Havia uma palavra ministrada por Cristo. E essa palavra se cumpriria. Não devemos esquecer a palavra do Senhor. E não podemos esquecer que nós temos um bom pastor. Nada é oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe o que você está passando, esse teu sofrimento, essa tua luta, que às vezes ninguém sabe, mas Deus sabe. Agora, qual foi a postura dos apóstolos diante daquela tempestade? Com medo, é um fantasma, ficaram com medo. Postura de criança. Sabia que às vezes a gente tem postura de criança? Tem gente que chora igual criança. Tem gente que se tranca no quarto.
Sabia que tem marido que faz birra igual criança, sabia? Irmãos, por favor, não manifestem opinião sobre isso. Mas todos os homens são assim. Todos, uma hora ou outra, ficam com o bicão lá no canto e vai deitar no sofá. Aí a mulher está lá na cama. Ai, ai, ai. Vou lá pegar ele. Aí vai lá, tof. Oh, meu amor, vem, me perdoa. Aí o marido. Mas, oh, meu amor, vem, me perdoa. Vamos lá, vamos dormir. Tá bom, eu vou. Aí vai. É assim mesmo. A Bíblia até fala que aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Tá? Mas não acho que não é nesse sentido não, sabe? Mas tenha paciência. Jesus amou as crianças, irmãos. Ame. Mas sabia que a esposa também é criança às vezes também? É, a esposa é criança. A minha mãe ensina a cuidar da Daiane direitinho, meu bebezinho vem aqui e tal. E carinho, tem hora que a esposa quer carinho. Tem gente que, como criança, faz birra, chora e às vezes quer fugir em meio à tempestade. Qual foi a postura de Pedro? Eu fico imaginando Pedro como ele era, aquela tempestade. Pega um balde logo aqui, Lauzinho. Vamos pegar esse balde aqui, Tiago. Vamos tirar essa água de dentro do barco, senão o barco vai afundar. Rapaz. Vamos agir aqui, vamos tirar essa água de dentro do barco. Talvez Tomé dizendo, hoje que a gente morre, hoje a gente vai morrer aqui. Essa água, não vamos conseguir tirar essa água não, Pedro. É muita água, a gente só tem um balde, nós vamos morrer aqui hoje. Ou talvez Tiago, com a racionalidade dele, dizendo, hoje aqui nesse fim de mundo, nem Jesus pode nos salvar. Suposições, irmãos. E às vezes você está vivendo uma situação que você pensa que nem Jesus pode te ajudar. Que está muito difícil para você, que você é uma pessoa tão pobre, tão doente, tão isso, e que a sua vida não pode ser diferente. Duvide de você próprio. Mas não duvide de Cristo Jesus. Mas não duvide do poder de Deus, do que Ele pode fazer em sua vida, do que Ele pode fazer em você. Não duvide de Cristo. Agora o que aconteceu? Jesus foi até eles, andando sobre as águas, como Jesus tem vindo até você. E a Bíblia fala, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E o Senhor nos escolheu, muitas vezes nos chamou quando você nem esperava, quando você nem imaginava, você estava vivendo a vida normalmente, e pessoas foram lá, usadas por Deus, bateram na tua porta, a fim de anunciar o Evangelho para você. Ele tem vindo até você nos dias de hoje. Nenhuma tempestade, querido, é capaz de impedir Jesus de chegar até você. Nenhuma tempestade é capaz de impedir o agir de Cristo. E quando Jesus chegou ali, os discípulos não reconheceram. Sabia que às vezes Deus está agindo e a pessoa nem percebe que é Jesus? Deus está realizando milagre, Deus está usando pessoas e alguns não percebem, não conseguem discernir a voz de Jesus, confunde Jesus. E o medo cega. O medo nos cega. Você está lavando o carro, vai tirar o extintor de incêndio do lá de baixo, 30 segundos você tira. Está no incêndio. Pega o extintor de incêndio do carro e você procura onde é que é o extintor. É no fundo do carro, é na frente, onde é que é? E passa 5, 10 minutos e não consegue enxergar o extintor de incêndio. O medo cega. Agora Pedro, em meio àquela luta, aquela tempestade, teve uma experiência maravilhosa com Deus. Queridos, eu quero ter experiências com Deus. E eu quero que vocês tenham também. Mas há experiências que nós só temos quando nós enfrentamos tempestades. E se for necessário Jesus mandar os discípulos para o meio da tempestade, Ele vai mandar. E se for necessário Jesus permitir, ou até fazer com que nós enfrentemos tempestades para o seu bem. Pedro confronta Jesus ali. Jesus, se é tu mesmo, então deixa eu ir até onde tu estás, Senhor. E Jesus olha para ele e fala, tá bom, venha. Isso daí não é dificuldade para mim não, eu tenho todo o poder, Jesus tem todo o poder. E às vezes o Senhor nos desafia a sairmos do barco. Às vezes Deus nos desafia. Sabia que às vezes a gente é confiante demais no nosso barco? Confiamos muito no nosso barco. E o Senhor provoca uma situação onde Ele nos desafia a descermos desse barco. E o barco muitas vezes é aquilo que nos dá segurança. Descer do barco, queridos, é deixar de confiar no barco para confiar unicamente em Jesus Cristo. Deixar de confiar no barco e passar a confiar unicamente em Jesus Cristo.
Talvez até hoje você confiou muito no seu barco. Até que a tempestade mostrou a fragilidade dele. Eu te pergunto, onde está a sua confiança? Em quem ou no que você está depositando a sua confiança? Eu conheci uma pessoa que dizia o seguinte: em quem que eu confio? Eu confio numa carteira cheia de dinheiro e num 38 cheio de bala. Dizia desse jeito. Onde é que está a sua confiança? No dinheiro? Nas pessoas? Na sua inteligência? Pedro foi desafiado por ele mesmo e por Cristo. E o que acontece? Nós somos desafiados a abandonar o mundo e vir até Cristo. Eis um desafio que foi feito a você. Há uma ocasião onde o pastor Jair pergunta: quem aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus? E assumir um compromisso com Ele. Assumir uma nova vida com Jesus. É um desafio. E o seu coração começa a bater forte. Porque você está sentindo Deus agir na tua vida. Você está achando tão bom. Você está percebendo que coisas novas estão acontecendo em você, dentro de você. Mas às vezes você fica um pouco inseguro de deixar a antiga vida, os costumes antigos e ter agora uma vida diferente. Somos desafiados a descer no barco. Com 21 anos, eu fui desafiado pela Daiane. E aí, você vai casar comigo ou não? E eu casei com ela, com 21 anos. Com 18 anos, eu fui desafiado a dirigir essa igreja aqui. E fazem aí cerca de 16 anos que eu dirijo essa mesma igreja no mesmo lugar. Às vezes o Senhor nos desafia. Desafia você a ser líder de célula, a pregar a palavra de Deus, a evangelizar. Deus nos desafia. Somos desafiados principalmente, agora eu quero falar desse desafio, a abandonar a antiga vida. A abandonar a antiga vida, o velho homem. E talvez você já está aqui na igreja faz algum tempo, mas a tua antiga vida ainda é sedutora. Você ainda gosta daquelas músicas, gosta daqueles lugares, gosta daquele frevo, gosta de determinadas situações. Que apesar do pastor não ter falado nada para você, você já sabe que é errado. E Deus te desafia a abandonar a antiga vida e viver a vida nova que Ele tem para você. Agora, que Pedro, ao desembarcar daquele barco e começar a pisar nas águas, talvez ele chamasse: Tiago, vamos comigo, Tiago, para eu não ir só. Vem comigo, Tomé. Eu fico imaginando Tomé dizendo: eu não, Pedro, vai só. Eu não vou, não. 12 discípulos no barco, nenhum quis acompanhar Pedro. E às vezes você tem 12 amigos de festa, 20 amigos, 30 amigos, e agora você está vivendo algo novo na tua vida. E às vezes você chama eles para te acompanharem, e nenhum vai, e nenhum quer. Mas Pedro foi, e foi sozinho. O que mostra que a decisão de ir por Cristo tem um caráter pessoal. E chega uma hora que é você e Deus. Chega uma hora que você está aqui na igreja, não é por causa da tua mãe, do teu pai, do teu vizinho, do teu cunhado, do teu tio. É você e Deus, e você tem que tomar a tua decisão pessoalmente. O pai não pode fazer isso pelo filho, o irmão não pode fazer isso pelo outro, nem a esposa pode fazer pelo marido. Pedro então desce do barco e vai. Uma cena que nunca mais se repetiu na vida dele. Experiência única com Deus. E as experiências que temos com Deus, que são únicas. Começou, desceu do barco, não sei como é que ele fez, e de repente ele percebe uma certa firmeza ali que o permitia ficar em pé sem se apoiar no barco. Olha para os outros discípulos, dá um joia, dá as costas para os discípulos e vai em direção a Jesus com os joelhos um pouco flexionados. Caramba, que legal, hein, irmãos? Começou bem, ele não já foi entrando, descendo e afundando, não. Ele começou bem. E tem gente que começa tão bem a fé, ouve a palavra, ouve com alegria, mas aí vem o passarinho e leva aquele que ficou na beira do caminho, aquela semente. Outra ouviu a palavra com alegria também, cresceu, mas as raízes eram tão curtas, tão pequenas, e logo secou. O outro entre os espinhos não permitiu que produzisse frutos.
A você que está começando essa caminhada, eu quero dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir isso. Agora eu quero dizer, você que começou essa caminhada, vá até o fim. Fala para o seu vizinho aí, vá até o fim. Vá até o fim. Não olhe para a tempestade, vá até o fim. E Pedro, no meio do caminho ali, começou a sentir o vento na sua pele. Viu as ondas, sentiu o vento, viu as ondas, sentiu o vento. E o que fez ele submergir não foi sentir o vento, não foi sentir as ondas, mas foi olhar para as ondas. Em meio às nossas dificuldades, nós vamos sentir sim as dificuldades, as lutas na nossa pele, cortando a nossa pele, ventos fortes e ondas. Mas nós não podemos olhar para as ondas, porque o nosso olhar tem que estar fixo em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tem pessoa que só olha para a tempestade, só fala da tempestade, só fala do vento. Ai, é dívida demais, eu estou com muita dívida. E acorda sonhando, falando das dívidas. Quando vai dormir, fica pensando nas dívidas. Você vai conversar 5 minutos que a pessoa fica falando da dívida. Tem pessoa que às vezes está doente, só fala da doença o tempo todo, só fala disso, o tempo todo só fala disso, só fala do problema, fala do problema, fala do problema o tempo todo, só fala do problema, só olha para o problema. E quando Pedro olhou para as ondas, sentiu medo, e ele começou a afundar. E ele começou a afundar. E olhando para as ondas e afundando mais, olhando para as ondas e afundando mais, estava afundando mais. Jesus, Pedro, não olha para as ondas, não, olha para mim, Pedro. Pedro, não olha para as ondas, olha para mim, Pedro. Pedro, olha para mim, Pedro. Olha para mim, Pedro, para as ondas não, olha para mim, olha para mim. Querido, Deus te diz isso, olhe para mim. Não olhe para as ondas, não olhe para o vento, olhe para mim, olhe. Pedro, olhe para mim, Pedro. Devemos olhar para Jesus. Nosso olhar tem que estar fixo nele. Olharmos para o Senhor. Pedro, olhe para mim, eu tenho certeza que o Senhor diz isso para nós. Olhai para mim e sereis salvos. Que ali afundando, não sei se a água chegou no pescoço, ou se ele chegou a submergir completamente, mas ele clamou a Cristo, e Cristo o salvou. Ele clamou mesmo, de verdade. Imagina Pedro afundando, meio a ondas bravias, e ali ele ora, e a oração dele se afundando é: Excelentíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, venham diante de vossa santidade, de vossa majestade, rogar muito solenemente que digne-se de salvar a um pecador que sou eu. Você acha que ele fez essa oração, irmãos? Você acha que a oração dele foi religiosa? Você já viu que às vezes tem gente que vai orar, muda até o tom de voz? A pessoa está falando normalmente. Irmão, faz uma oração, tudo bem, eu vou fazer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venham agora assim, muda até. Ali não, a oração dele foi natural, foi espontânea, foi real. Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Foi a oração dele. Você já viu? A sua casa está pegando fogo. Você vai pedir ajuda dos vizinhos. Como é que você faz? Pessoal, você tem um balde aí, por favor, para jogar uma água ali na minha casa? Porque minha casa está pegando fogo, o bujão já explodiu e eu queria um... É assim que você vai pedir? Não é, não é. Em meio ao conflito, Pedro clama. E tem hora que a gente clama. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas, que não sabes. É o que a palavra de Deus nos diz. Interessante, que às vezes a gente não tem tempo para orar, né? Mas em meio à tempestade, irmão, num instante se arranja tempo. Ali Pedro conseguiu um tempo ali para fazer uma oração rápida, rapidinho. E eu vou te falar, quando você compreende a sua condição de pecador e perdido, quando você compreende a sua condição, você encontra tempo para orar. E aquela oração, querido, tenho certeza que não foi uma oração falsa. Foi uma oração absolutamente sincera. Uma oração verdadeira, uma oração natural. Que não foi realizada em um ambiente religioso. E tem gente que só ora na igreja. No dia a dia não ora. Em casa não ora, no trabalho não ora. Pode orar no carro? Pode orar no carro. Pode orar lavando louça na cozinha? Faça isso, por favor. Eu não indico que você vai orar no ônibus em voz alta lá para todo mundo ouvir, porque... Não, assim é loucura.
Veja que essa oração de Pedro foi o que? Senhor, salva-me. Repita assim comigo. Senhor, salva-me. A oração completa agora de Pedro. Você já decorar. 1, 2, 3. Senhor, salva-me. Essa oração pode ser feita nos diferentes contextos. Você está na luta contra o pecado está na tua cola. E você se joelha e fala, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me dos pecados. Você está em meio à enfermidade. Senhor, salva-me. Você é rico? Ore, Senhor, salva-me. Para que as riquezas, Senhor, não me seguem. Você é um pobre, enfrentando dificuldades extremas, faça essa oração. Está em meio a tempestades? Ore, Senhor, salva-me. Você está com um problema com os filhos? Senhor, salva os meus filhos. Senhor, salva os meus parentes. Salva os meus pais. Agora, queridos, não oremos apenas quando estivermos enfrentando tempestades. Não oremos apenas em meio a tempestades. Pedro orou. Foi direto ao ponto. Não teve tempo para rodeios. E tem hora que a gente tem que ir direto ao ponto. E o ponto é, Senhor, meu nome é Jacó. Senhor, eu sou um pecador. Eu não consigo me controlar. Eu sou assim, esse é o meu pecado, Senhor. E não faça rodeios, pecado é pecado. Diga isso ao Senhor. E talvez alguém perguntasse, será que Pedro não deveria ter orado antes daquela tempestade? Ele não deveria ter orado antes de enfrentar aquilo? Talvez hoje você está num fundo de poço. E alguém diga isso, um crente sabichão. Você devia ter orado antes, você devia ter... Tudo bem, mas todos que estão vivos aqui, ainda dá tempo de você orar hoje. Eu não sei se Pedro estava com água no pescoço. Não sei se você está com água no pescoço hoje. Mas a oração de Pedro foi atendida. E a sua oração vai ser atendida também, em nome de Jesus Cristo. A oração de Pedro foi teologicamente correta. Foi doutrinariamente correta. Ele não quis salvar a si próprio. Queridos, ele renunciou completamente ali à autoconfiança. Para confiar unicamente no Senhor. E eu queria muito que você percebesse isso. Que você não vai conseguir salvar a si próprio. Você precisa de Jesus Cristo para salvar a sua vida. Essa oração foi uma oração pessoal. E ninguém poderia fazer ela no lugar dele. E é uma oração aqui essa noite que ninguém pode fazer no seu lugar. Só você. Imagina o Pedro orando. Senhor, ele está afundando. Senhor, salva-me amanhã. Salva-me daqui a 2 horas. A oração era urgente. Era para aquele instante. E eu te pergunto, você gostaria que o Senhor te salvasse? Quando? Quando você vai fazer essa oração? Quando? Que seja hoje o dia de nós orarmos ao Senhor. E Pedro, Tiago, salva-me, Tiago. Salva-me, Pedro. Salva-me, Bartolomeu. Salva-me, Tomé. Salva-me, Tomé. Ele orou a pessoa certa. E a única pessoa a quem nós devemos orar é Jesus Cristo. Jesus, quem tem o nome que é acima de todos os nomes. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Apenas a Jesus Cristo nós devemos orar. E aqui Pedro orou a pessoa correta. Orou a pessoa certa, que é Jesus Cristo. E Jesus o levantou. E Jesus o salvou. E da mesma forma que Jesus ergue a Pedro, Jesus ergue o pior pecador também que estiver aqui essa noite. O pior pecador que clame a Ele. O Senhor salva, o Senhor estende a mão, porque as mãos do Senhor estão estendidas. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados, não, os ouvidos do Senhor estão atentos, a mão do Senhor está estendida. E mesmo tendo pouca fé, foi salvo. E Jesus, inclusive, testificou isso. Homens de pequena fé. Pedro, por que você duvidou, Pedro? Por que teve medo? Homem de pouca fé. Ele tinha pouca fé, mas ele foi salvo. E talvez a tua fé seja bem pouquinha. Mas se você clamar igual Pedro, você vai ser salvo também. Uma quantidade de fé ele tinha. Tinha ou não tinha? Clamou, foi salvo. Eu não quero questionar se a tua fé é muito ou não é pouquinha. Mas eu sei que uma quantidade mínima de fé para ser salvo você tem, porque você veio aqui e porque nós oramos ao Senhor. E sem dúvida que o Senhor estava atento à oração de Pedro e ele foi salvo.
E eu queria convidar você a fechar os olhos nesse momento. Queria que você fechasse os olhos. Coloca as mãos no coração. Eu quero lançar uma palavra aqui de bênção para a tua vida. Quero orar por você. Orar com você. Talvez você esteja enfrentando tempestades. A área eu não sei, mas Cristo sabe. Qual tem sido a tua atitude hoje? Blasfemando às vezes, apenas reclamando, apenas olhando para a tempestade. Hoje eu quero te chamar para olhar para Cristo Jesus e chamar para Cristo Jesus. Será que é uma luta que você está enfrentando, um pecado que você não consegue vencer? Talvez hoje você tenha que dizer: Senhor, salva-me. Talvez seja: Senhor, salva o meu pai. No dia dos pais, hoje você está aqui na igreja e o seu pai, você nem sabe onde é que ele está. E a tua oração hoje deve ser: Senhor, salva o meu pai. Salva a minha mãe. Ou talvez você é mãe e o teu filho está na rua uma hora dessa. E a tua oração deva ser: Senhor, salva a minha mãe. Salva os meus filhos. Salva os meus irmãos. Senhor, salva-me. Salva-me do pecado. Salva-me nessa tempestade, Senhor. Porque independente de qual tempestade você está enfrentando, o Senhor se preocupa com você e te ama, e Ele quer te ajudar.